Irmãos e irmãs, que o Senhor esteja conosco nesse domingo tão abençoado, domingo chuvoso, friozinho, mas que traz acima de tudo a presença dele sobre a nossa vida. Nós te convidamos a louvar e exaltar o nome daquele que é o único digno do nosso louvor e da nossa salvação. Nós estamos aqui por pura e simples graça, graça que nos alcança, graça que nos redime e graça que nos faz seguir adiante, que nos redimiu e nos salvou. Vamos colocar de pé, você aí do seu lugar, à medida que você vai entrando, e vamos exaltar o nome do Senhor. Redenção. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me doou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me doou. E o passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou,
Amém, glórias a Jesus. Essa expressão que acabamos de cantar, ela de fato só é verdadeira se a expressão de 2 Coríntios 5,17 fizer parte da sua vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O passado já não tem mais, de fato, poder sobre as nossas vidas, se você estiver em Cristo Jesus. Graça e paz, queridos. Que alegria a gente estar aqui de volta. Que prazer imenso reencontrá-los, bem como a vocês também que estão conectados conosco. E eu espero, assim, em nome de Jesus, que todos vocês estejam bem e desfrutando dessa graça maravilhosa que acabamos de cantar. A graça de Jesus. Com ela a gente tem tudo que precisa, tudo que a gente necessita, e Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Por isso que hoje é dia que o Senhor nos fez, para que nele nós nos alegremos, para que nós o possamos celebrar, o possamos reconhecer e dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor e exaltação. Que seja assim na sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, que bom, ó Pai, nós podermos subir aqui à Tua casa, a casa de oração. Que bom nós nos ajuntarmos novamente neste lugar de culto. Ó Pai, em que como comunidade da fé, ó Pai, nós viemos celebrar o Teu santo nome. Dizer ao Senhor que só Tu és Deus. Dizer ao Senhor, ó Pai, que Tu és o arrimo da nossa sorte. Dizer ao Senhor que sem Ti nós nada somos. Dizer ao Senhor que nós dependemos totalmente de Ti. Dizer ao Senhor que nós nos alegramos na Tua presença. Dizer ao Senhor que o Senhor é suficiente para nós. Dizer ao Senhor que o Senhor é o nosso Rei, o nosso pastor, que o Senhor é o nosso Senhor, de fato, porque não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome santo, majestoso, glorioso e redentor de Jesus Cristo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso, nesta manhã, Deus, enche o nosso coração de prazer, enche o nosso coração de contentamento, de alegria, para que, ó Pai, todas as outras coisas que porventura possam estar nesta hora, nos incomodando, tentando retirar a nossa paz, que sejam colocados por terra, para que nós nos sintamos completamente livres na Tua presença para Te adorar, Te bendizer e Te exaltar na beleza da Tua santidade. Tu és Deus maravilhoso. Tu és Senhor que tem nos sustentado, Tu és Senhor que tem nos livrado, Tu és Senhor que tem nos perdoado, Tu és Senhor, ó Pai, que completou na cruz do Calvário, ó Pai, a obra redentora da nossa salvação. E assim, ó Pai, com essa alegria, com essa certeza que temos, nós viemos aqui sim, para Te louvar, Te adorar, Te bendizer e dizer que só Tu és Deus, só Tu és Senhor, Tu és a rocha da nossa salvação. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ti, ó Pai, o nosso agradecimento por tudo que Tu tens feito, mas principalmente pelo que Tu tens sido e pelo que Tu és na vida de cada um de nós. Seja Tu bem-vindo, ó Deus. Ó Pai, ocupa o trono do nosso coração, ocupa o Teu lugar, o lugar que Te pertence, a nossa vida é Tua. Por isso, Deus, em nome de Jesus, vem, ó Pai, vem e nos assiste. Porque queremos, ó Deus, Te cultuar em espírito e em verdade, Te prestar culto, Te servir com toda a alegria. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem entrar, fiquem à vontade, com toda a reverência que sempre é devida todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus. Eu quero pedir a vocês que vocês se assentem, porque o texto que vou ler é o Salmo 40. O Salmo 40 é um salmo um pouco extenso, mas eu quero que você preste atenção. E o fato de estarmos assentados não significa dizer que não tenhamos toda a reverência, toda a atenção e vontade de ouvir Deus falar. Preste atenção, o salmo vai ser projetado aqui e eu peço a você que acompanhe e faça dessa leitura que você vai fazer comigo também uma oração ao Senhor nessa hora. Diz assim a palavra do Senhor: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro.
Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça, falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver, mas numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Amém. Eu pergunto a vocês se vocês se alegram na salvação do Senhor. Aqueles que sim, digam amém. Amém. Se vocês se alegram na salvação do Senhor, digam: grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Então o exaltemos e o louvemos e o adoremos e cantemos ao Senhor nessa hora com toda a alegria do nosso coração, pois Ele é digno de receber toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. Fiquemos de pé e louvemos a Deus agora. Abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Novamente do início. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor.
Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Poder para salvar. Os nossos olhos precisam ser abertos para que nós possamos ver a glória dele. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam graça e esperança de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele é revelado como a luz do mundo, que brilhou entre nós, e nós somos chamados para brilhar como ele brilhou. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. E ele sendo luz do mundo, e ele sendo a luz do mundo, nos diz que nós somos luz do mundo assim como ele foi, para brilhar as obras do Senhor refletidas na nossa vida. Que nós possamos cantar isso. Vosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus.
E essa música, ela traz uma mensagem que ela nos tira de um estado de passividade, né? Porque muitas vezes nós, especialmente no nosso ambiente presbiteriano, em respeito à Escritura, né, de orar muitas vezes pedindo que seja feita a vontade do Senhor, muitas vezes nós escondemos por trás disso aí como um caráter de certa timidez, ou de que Cristo, não olha para mim, olha para Cristo, enquanto na verdade o próprio Senhor Jesus, em dado momento, ele é revelado por João como sendo a luz do mundo. E na sequência, um pouco mais lá em Mateus, já também em capítulo 5, ele nos revela que nós somos a luz do mundo. E ele diz que nós somos a luz do mundo porque é por meio da nossa vida, que é por meio do nosso caminhar, que é por meio das nossas obras presentes nessa terra, e não apenas por meio do nosso argumento e da nossa palavra, que o mundo haveria de vê-lo e reconhecê-lo e testificar dele. Então, enquanto nós cantamos essa canção, que tem a ver com algo que nos identifica como povo do Senhor, que é a presença dele no nosso meio. E é a presença que um dia, como foi dito a Moisés, que nos faz sermos diferentes, que nos faz nadarmos contra essa cultura onde de individualismo, de autocentrismo, onde que aqui nós estamos juntos, centrados em louvar e exaltar o nome do Senhor. Nós te convidamos, enquanto cantamos essa canção, que você possa também, por meio de obras, demonstrando por meio da entrega do seu dízimo e oferta. Temos dito que, obviamente, o dízimo e oferta nada é de barganha, não é porque para recebermos algo, mas é porque já temos recebido de Deus muito mais do que precisamos ou merecemos. E quando o mundo vê e olha para nós e vê em nós essa gratidão, vê em nós esse desejo de buscar a um Deus e a reconhecer esse Deus como a centralidade da nossa vida, ele conhece e sabe que o mundo enviou a Cristo Jesus. E é por meio desse testemunho. E é isso que nos faz povo. É isso que nos faz povo. É o sangue daquele que foi derramado numa cruz e nos redimiu dos nossos pecados. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, força do
Jesus. A justiça, a misericórdia e a paz de Deus se encontram e se beijam. Se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino também. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram. Tempos como esses que nós estamos vivendo, você ter uma luz que brilha e dissipa na escuridão, uma luz que ilumina todas as coisas, a paz que acalma o coração da gente, a paz que traz esse alento, esse alívio, e que é independente das circunstâncias, porque é a presença de Jesus. Isso é algo maravilhoso, algo bom demais. Nós estamos aqui, eu vejo vocês assim, muita alegria. Passamos por uma turbulência, eu e a família, estamos aqui já curados. Louvado seja o Senhor, vocês também, outros irmãos aqui, família Irmão Vilmar, presbítero Cígio, Tegânio, ou seja, outros tantos. Isso é motivo para a gente glorificar a Deus, irmãos, e motivo da gente orar e agradecer ao Senhor. E é isso que a gente vai fazer agora. Quero pedir 3 orações que a gente faça ao Senhor de agradecimento, glorificando o nome dEle, reconhecendo quem Ele é. Quero pedir ao presbítero Vitor Hugo que faça essa oração.
oração. Quero pedir também a irmã Andréia, por favor. Tá bom, irmã Andréia? Tá, levanta a mão assim, só para o menino do microfone poder fazer chegar isso. Tá? E eu quero pedir uma criança também. Qual de vocês, criança, que quer orar agora? Levanta a mão aí. Quem quer orar? Criança. Vocês oram, eu sei que vocês oram. Quero uma criança orando aqui. Vou contar 1, 2, quem? Valentina? Ótimo, Valentina vai orar. Vem cá, Valentina. Vai não? Pensei que você estava vindo para orar, gente. Coisa boa. Tem alguma criança que quer orar? Posso pedir a você? Gabriel? Gabriel não, como é o nome? Arthur. Posso pedir a você para orar, Arthur? Quem vai orar? Sofia? Então tá, então vai orar, Sofia. Então, olha, nós vamos ter 3 orações objetivas de gratidão ao Senhor. Presbítero Vitor Hugo, eu peço só que vocês esperem o microfone chegar, para que tanto nós que estamos, quanto aqueles que estão em casa também, cultuando, assistindo pela internet, possam ouvir a oração de cada um de nós. Tá bom? Vamos orar nessa hora. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, agradecemos por essa oportunidade graciosa que temos hoje de prestarmos um culto reunidos como igreja, Pai, aqui ao Senhor, declarando verdades como estas que acabamos de cantar, de que somos parte de um reino maior do que esse mundo, um reino que transcende a nossa existência limitada humana, Pai. Muito obrigado porque o Teu amor nos aperfeiçoa, lança fora todo medo, e esse amor nos dá esperança no mundo sem esperança. Esse amor nos dá uma alegria que este mundo não tem. Esse amor nos dá uma paz que excede todo entendimento, Pai. E obrigado porque cada um de nós aqui, cada família aqui representada, cada realidade tão diferente a qual nós fazemos parte, que estamos aqui representados, Pai, todos nós estamos sujeitos ao Teu amor, a essa graça, à bondade do Senhor, Pai. Muito obrigado porque esse reino, o qual nós fazemos parte é um reino de poder, é um reino onde esse poder é aperfeiçoado na fraqueza também, Pai. Muito obrigado porque cada um de nós aqui hoje pode experimentar, ter a oportunidade de experimentar mais uma vez o Senhor, experimentar mais uma vez do reino do Senhor, Pai. Conduz-nos para que individualmente, como igreja, como famílias, como nação, nós possamos parecer mais com o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor das nossas vidas, o Senhor desta igreja, Pai. É assim que nós oramos, no nome santo dEle, em nome de Jesus. Amém. Deus querido, nosso Pai, Senhor, na Tua presença santa nós estamos. Ó Deus, como podemos ser gratos ao Senhor por tanta bondade. Deus, muito obrigada, Senhor, pelos livramentos diários, porque o Senhor tem cuidado de nós de forma maravilhosa, Senhor. Queremos Te agradecer, Senhor, por cada gesto de amor que temos experimentado da Tua parte. Obrigada pela cura, Senhor, da família do pastor Josias, a minha família, de tantos irmãos, Senhor. E o Senhor tem movido as Tuas águas, ouvido o clamor do Teu povo. Obrigada, Senhor, por aqueles pedidos de oração que nós temos colocado diante do Senhor. E o Senhor tem respondido de forma tão graciosa, Senhor, como o Senhor é. Ó Deus, que o Senhor receba a nossa adoração nesta manhã. O Senhor é digno, Senhor, digno de ser reconhecido, adorado, magnificado. Não há outro Deus como o Senhor, não há. Senhor, nós declaramos aqui juntos, como igreja, como irmãos que somos reunidos, que pertencemos ao Senhor, pertencemos a um Pai amoroso. Muito obrigada, Pai querido. Senhor, nesta manhã nós queremos derramar o nosso coração aos Teus pés e dizer como vale a pena pertencer ao Teu reino, Senhor, como vale a pena Te servir.
Obrigada, Senhor, por tudo. Continua conosco, Senhor Jesus. Nos dá um coração adorador, nos dá um coração que reconhece, Senhor, os teus feitos, a tua grandeza, e que nós possamos espalhar, Senhor, a todas as pessoas, aquelas pessoas que estão perto de nós, no trabalho, na faculdade, na vizinhança, na nossa parentela, que nós possamos exalar o teu bom perfume, Senhor. Como o meu irmão orou agora, o Vitor Hugo, que nós possamos parecer mais contigo, Jesus. Tira de nós o que não te agrada, o que te entristece. Ó Deus, o que nos desfigura dos teus propósitos, nos faz parecer mais com o Senhor. Recebe, Senhor, o nosso culto nessa manhã, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Querido Pai, eu agradeço por esta manhã a gente estar aqui e que o Senhor abençoe todas as famílias que estão presentes e as que não estão. Abençoe todas as pessoas que estão nas ruas e cure as pessoas que estão com Covid-19 e que todo mundo seja vacinado logo e que todo mundo não fique doente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus amado, te agradecemos porque o Senhor sempre nos ouve, porque, ó Pai, os teus olhos estão sempre abertos, as tuas mãos sempre estendidas, e a gente nessa manhã, ó Deus, quer, assim como oramos, assim como o Senhor ouviu e recebeu em tuas mãos as orações que foram feitas neste lugar, a gente quer pedir ao Senhor que o Senhor continue, Deus, continue derramando graça e misericórdia sobre nós. Te agradecemos pelo que tu tens feito, pela tua ajuda, pelo teu poder, mas principalmente, ó Deus, te agradecemos porque o Senhor jamais nos deixa sozinhos. O Senhor sempre está com a gente, o Senhor sempre, ó Deus, está com as tuas mãos estendidas, e o Senhor sempre, ó Deus, está, ó Pai, nos ajudando em tudo aquilo que temos precisado, e a gente reconhece e diz ao Senhor, ó Pai, o nosso muito obrigado, Deus, porque não merecemos, porque não somos dignos, mas tudo isso é fruto do teu grande amor por nós, pela obra redentora de Jesus na cruz, e é por ele que nós oramos, agradecemos, vivemos, nos movemos, e ó Deus, e enfim, te adoramos, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, pode sentar. Eu, antes de passar a palavra ao pastor Júlio, que vai nos trazer a mensagem nesta manhã, eu quero trazer uma informação para vocês do nosso Ministério IPA Kids, Ministério Infantil da nossa igreja, porque hoje nós retomaremos na escola dominical as classes das crianças distribuídas, então, nas suas faixas etárias até a idade de 10 anos, não é? Bem como também aqui nos cultos da manhã, como já tem acontecido, as crianças permanecem aqui conosco, cultuando, participando, cantando, louvando e orando, para que a gente possa também perceber o quanto é bom a gente ter a participação de todos, vovós, titios, mamães, papais, tios, sobrinhos, filhos, netos. Isso é a família do Senhor, é a igreja do Senhor que se move. Mas, a partir então do próximo domingo, nos cultos da noite, as crianças até a idade de 8 anos estarão indo então para a sua atividade, para um culto específico, não é, para elas, e inclusive nós teremos ali nos cultos oferecidos ao Senhor pelas crianças a participação da liderança da igreja, presbíteros, pastores e outros que serão convidados para ministrarem ao coração dessas crianças lá, para que elas também possam receber do Senhor a palavra, bem como termos essa interatividade juntos entre liderança da igreja, nós os mais velhos e as nossas crianças. E as crianças de 9 e 10 anos, elas vão ficar aqui no templo. É importante que a gente entenda
a necessidade que essas crianças que já estão ultrapassando, pulando para outra faixa, não é? Na sua pré-adolescência, começarem a perceber como nós, pais, tios, avós, como nós cultuamos ao Senhor em comunidade da fé, e elas também se sintam comunidade da fé aqui conosco. Eu tenho certeza que isso vai ser uma grande bênção e vocês, pais, vão notar a diferença no comportamento, na percepção. Agora, estejam preparados. Vocês, pais, principalmente, estejam preparados para aquilo que essas crianças vão lhes perguntar, para aquilo que elas vão, então, interagir com vocês, porque elas vão receber aqui no culto material próprio para que elas comecem a fazer anotações, começam a perceber, não é, nas mensagens, os enfoques, o texto bíblico, o que é que foi, de fato, falado com certa maior grau de relevância. Isso vai trazer para o coração delas, assim, um crescimento e um aperfeiçoamento maravilhoso. Então, apoiem, não é? Nós estamos, como liderança da igreja, conselho da igreja, apoiando toda essa percepção, esse trabalho que está sendo desenvolvido. E tudo isso é para a glória de Deus, para o crescimento dessas crianças, mas também, muitas vezes, vai provocar um desconforto e uma necessidade de nós sairmos da zona de conforto, porque essas crianças, elas vão começar a interagir de forma mais objetiva a respeito da palavra de Deus. Então, prepare-se você, pai, prepare-se você, mãe, não é? Tudo isso vai ser muito bom. E a liderança, então, do IPA Kids vai convidar vocês, pais de crianças até 10 anos, para uma reunião que vai acontecer no próximo sábado, às 17 horas. Eu queria pedir a vocês, em nome de Jesus, eu estarei presente nessa reunião. Eu quero pedir a vocês, em nome de Jesus, que já agendem, porque isso vai ser importante para todos nós. Tá bom? Passo a palavra, então, ao pastor Júlio nessa hora, para que ministre a palavra de Deus ao nosso coração. Que Deus a todos abençoe. Tem alguém nos visitando pela primeira vez, segunda vez aqui? Faça só um sinal para mim. Tem alguém? Tem alguém nos visitando nessa manhã? Não? Todos de casa? Então, que Deus a todos abençoe. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Sem mais delongas, eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, seu capítulo 3. Nós leremos os versos de 1 a 6, Apocalipse 3, de 1 a 6, que diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava por morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos na 6ª mensagem da série Cartas ao Povo de Deus, um chamado para ouvirmos o Espírito. Hoje falaremos sobre a igreja em Sardes e o tema dessa manhã será: é preciso surfar na nova onda. Sardes foi uma cidade muito importante por volta do século VI a.C. Teve seu ápice com o imperador Crúswell, que era um grande militar e teve uma grande prosperidade nesses dias. Um dos rios de Sardes, que passava pelo vale, tinha como lenda ter sido Midas, aquele rei que em tudo tocava virava ouro. Dizem que Midas tomou banho num dos rios de Sardes e, por conta disso, as areias de Sardes eram areias que tinham muito ouro nelas.
E Sardes se tornou uma cidade muito próspera por volta do século 6 a.C. E próspera por conta do seu ouro, próspera também pelo seu comércio de lã. Mas como toda cidade próspera, e aí Sardes se tornou capital do império da Lídia, como todo imperador próspero, este imperador se sentiu no direito de achar que ele era melhor do que todos os outros e que ele poderia suportar todas as guerras. E Ciro II, um dos imperadores medo-persas, decide invadir o império de Lídia. E Sardes era uma cidade praticamente inconquistável, porque as costas dela estavam para um precipício, para um vale profundo. Era muito difícil as pessoas entrarem lá, e a frente era muito bem fortalecida. Só que não, né? Só que acontece que Ciro descobre, por conta de um vacilo, por conta de uma desatenção de um soldado de Sardes, que deixou cair o seu elmo naquele vale e decidiu buscar o elmo. E por que lado que ele buscou? Escalando os paredões. Então Ciro II percebe que há uma forma de subir aquela cidade. E ele então conquista aquela cidade por meio desse vacilo do soldado, pela desatenção de um soldado. Séculos depois, cerca de 3 séculos depois, Sardes já era uma cidade também próspera, rica, mas ainda na mão dos medo-persas. E os medo-persas, logo depois, na verdade, foi invadido por Antíoco II, já um dos generais de Alexandre. E ele se sentiu no direito também de achar que Sardes não era uma cidade conquistável, pelo contrário, ninguém conseguiria. Só que um mercenário, estudando a história de Sardes, descobriu que Sardes já tinha sido conquistada por Ciro II por meio dos seus paredões. E ele descobre o caminho. E ali Antíoco Epifânio. Ele conquista Sardes. E Sardes cai no seu apogeu. Séculos depois, no ano 96 depois de Cristo, João tem uma revelação. E Cristo olha para esta igreja e diz: eu tenho algo para conversar com vocês. E essa cidade que nesse tempo vivia da glória do passado, vivia da sua história, de ter sido já uma cidade muito importante, ainda uma boa cidade, ainda uma cidade de rota comercial, ainda uma cidade que tinha um certo nível de prosperidade, mas não mais a grande Sardes, capital do Império da Lídia. Agora, simplesmente a cidade de Sardes, que vivia dessa história. A igreja que estava em Sardes também vivia de uma história. Ela vivia da história de uma igreja que foi plantada 40 anos antes. Possivelmente foi plantada no ano 50, depois de Cristo. E 40 anos antes, essa igreja vivia da história da plantação dela. As grandes coisas que aconteceram em Sardes em 50 anos depois de Cristo, na plantação dessa igreja, ainda estava na memória desta igreja do ano de 96. Só que essa igreja do ano de 96, a segunda geração de crentes daquela cidade, se esqueceu que em cada geração Deus quer usar as pessoas desta geração para surfarem uma onda nova. Não é loucuras novas, mas é o mover novo de Deus para cada geração. Como uma geração testifica a outra geração as glórias de Deus, nós sabemos que nós falamos do que Deus fez nas nossas gerações, na nossa geração, nas gerações que vieram antes da minha geração, mas as próximas gerações precisam viver o mover de Deus na vida deles, para que Deus não seja só o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas seja o Deus do Júlio, não seja só o Deus do pastor Júlio, mas seja o Deus da Sofia, filha do pastor Júlio.
para que a próxima geração viva o mesmo contexto de santidade, de busca por Deus, apaixonado que as gerações antigas viveram. E como o tema de hoje é preciso surfar na nova onda, a carta à igreja de Sardes nos traz algumas revelações importantíssimas. E eu quero tentar apontar pelo menos 5 dessas revelações. A primeira revelação dessa carta já está na abertura dela, como Cristo se apresenta. E Cristo se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos nas mãos e ele tem as 7 estrelas. É dele. E a primeira revelação aqui é que nós vemos a comissão do Santo Espírito na vida da igreja. E que nós não podemos perder de vista que nós só somos igreja do Senhor, porque Ele derramou o seu Espírito sobre nós. Ele diz para os apóstolos e para todos os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, porque eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês. Muito antes disso, por meio do profeta Joel, ele diz: nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre vós. Em Atos capítulo 1, ele diz: olha, eu vou subir, mas fiquem aqui, porque eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito. Atos capítulo 2, o Espírito de Deus é derramado sobre toda a igreja. E nós vemos essa figura maravilhosa do Espírito descer como se fossem línguas como de fogo, arrebatando estes homens e mulheres que estavam lá para pregar o Evangelho. E houve então um susto dos homens e mulheres que estavam lá, que diziam: como homens, eles não são porventura galileus? Como esses homens podem falar das glórias de Deus no nosso idioma, nas nossas línguas? Partos, medos, cretenses, arábios, todos eles ouviam sobre a glória de Deus na língua deles, por meio destes homens incultos, desses galileus incultos. E essa motivação, a pregação do Evangelho, foi a base da plantação de todas as igrejas. E a base de ser igreja é a pregação do Evangelho, por meio do quê? Do poder do Santo Espírito. Deus diz: meu povo erra porque não conhece nem a mim, nem as minhas escrituras, nem o meu poder. E a igreja em Sardes era uma igreja que vivia da glória do passado, mas decidiu não buscar da mesma forma que os seus antecessores o Espírito Santo de Deus, que é a comissão de Deus para mim e para você. Cristo diz: eu vou, mas eu deixo com vocês o Paráclito, eu deixo com vocês o Consolador, eu deixo com vocês o meu Espírito. O apóstolo Paulo vai chamar o Espírito Santo do Espírito de Cristo. E sem o Santo Espírito, que é esse penhor de Deus, é esse selo, a segurança. E é por isso que Cristo diz: olha, eu tenho 7 Espíritos. A palavra aqui, 7 Espíritos, é a ideia de perfeição do Espírito. Está falando do Espírito Santo, que comissiona as 7 estrelas, que são os 7 pastores, os 7 anjos das 7 igrejas, que são os 7 candelabros. E é esta razão de nós estarmos aqui hoje como igreja. É por isso que Deus nos fez um reino de sacerdotes, porque Ele nos derramou o Espírito dEle, o Espírito que era derramado sobre o sacerdote, o Espírito que era derramado somente sobre o rei, o Espírito que era derramado somente sobre o profeta, ou somente sobre o juiz, foi derramado sobre todos nós, sobre toda a igreja. E é este Espírito que conduz a minha e a sua vida, é esse Espírito Santo que nós precisamos ser dele amigos. Precisamos tê-lo em nossas vidas, buscá-lo, sermos alimentados pelo seu fruto, sermos revestidos por sua armadura, sermos capacitados pelos seus dons. E Cristo diz: eu cumpri a minha promessa dizendo que eu enviaria o meu Espírito. E até que eu venha, meu Espírito ficará com vocês. Isso é penhorar. Jesus penhorou, a Trindade penhorou o Espírito Santo. Enquanto Cristo não voltar, o Espírito não é retirado de nós.
E para uma igreja, para um povo que tem passado por diversas dificuldades, nós aprendemos aqui com eles que isso é uma garantia de Deus para nós. Deus estará conosco para todo sempre. Promessa de Cristo em Mateus 28. Quando Ele nos comissiona a pregar o Evangelho, Ele diz: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E como Ele está conosco? Por meio do seu Santo Espírito, que Ele diz aqui, Ele abre aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Como nós já falamos das outras igrejas, nós vimos que Jesus é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor dos anjos, de cada um dos anjos da igreja. Ele tem tanto os anjos como Ele tem as igrejas nas suas mãos. Ele passeia por meio dos anjos, Ele passeia por meio das estrelas, Ele passeia por meio dos candelabros. Isso é muito importante para mim e para você, porque toda ação evangelística, e nós vamos chegar nesse processo aqui, o que é surfar numa nova onda. O porquê essa igreja recebe uma reprimenda de Jesus. Ela recebe a reprimenda de Jesus justamente por isso. Porque deixou de buscar o Santo Espírito. E porque deixou de buscar o Santo Espírito, deixou de pregar a palavra. E passou a viver das glórias do passado. Mas nenhuma geração pode viver dos juros da geração anterior. No reino dos céus, você tem que ser inspirado pela geração anterior. Mas você precisa viver as maravilhas de Deus para a sua geração. A sua fé não pode ser baseada somente na fé do seu pai, do seu avô, mas ela precisa ser uma fé experimentada diante de Deus, com um quarto secreto, cheio do alimento do Espírito para você se alimentar. A busca não pode ser dos seus pais, precisa ser sua. E aqui, a reprimenda de Jesus começa: conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. A palavra conhecer aqui é muito mais do que saber, mas é aquele que fez uma perícia para chegar a essa sentença, para chegar a esse juízo de valor. E a segunda revelação que temos aqui é que nós somos pesados, medidos e achados em falta. Esta igreja foi pesada, medida e achada em falta. Lá quando Daniel vai revelar a Belsazar, neto de Nabucodonosor, quando Belsazar resolve pegar todos os utensílios do templo e usar para suas orgias e para suas promiscuidades e idolatrias, um dedo aparece na parede e começa a rabiscar na parede: Mené, Mené, Tekel, Parsim. Que essa ideia: você foi pesado, você foi medido e você foi achado em falta, e o reino será retirado das suas mãos. E Daniel diz isso a Belsazar, e naquela mesma noite, o império babilônico cai, e o império medo-persa, ele sobe, ele entra no seu apogeu. E esta igreja é olhada por Cristo da mesma forma. Vocês foram pesados, vocês foram medidos, e vocês foram achados em falta. As obras de vocês têm fama de que está viva, mas vocês estão mortos. Presta atenção que a ideia de fama aqui é literalmente, vocês têm uma grande propaganda de vocês sobre isso. É uma igreja superativa, cheia de ministérios, cheia de trabalhos, departamento infantil, adolescente, jovem, adulto, casais, está cheio de programação. Quem olha de fora diz: cara, mas esse pessoal é agitado demais, esse pessoal faz muita coisa. Mas tudo isso, sem a presença do Santo Espírito, e sem o objetivo de transformar o pecador, a arrepender, chamar o pecador ao arrependimento, não vale de nada. Esse é o chamado de Cristo agora. Eu falei assim: eu tenho visto as obras de vocês, eu fiz uma perícia, está faltando algo importante aqui. O que está faltando? Está faltando o Santo Espírito.
está faltando vida de Deus em vocês. Vocês são cheios de estratégia, vocês são cheios de ferramentas, vocês são cheios de boas ideias, mas vocês não têm o essencial, vocês não têm o meu Espírito. E Jesus então fala: vocês foram pesados, vocês foram medidos, e vocês foram achados em falta. E a expressão vida e morte aqui, é literalmente, vocês não têm vida espiritual, porque só temos vida espiritual se nós temos o Santo Espírito em nós. Quando diz vocês estão mortos, ele está falando necrosado. É a ausência total de vida. Não só a ausência total de vida, mas putrefado. Toda vez que eu vejo essa expressão, eu só me lembro de um seriado, The Walking Dead. Jesus Cristo tem falado para esses homens aqui: vocês não passam de zumbis. Vocês têm fala de vivo, andam como vivos, mas vocês estão mortos. Me faz remeter a Ezequiel, a visão do vale de ossos secos. Quando Ezequiel é questionado por Deus: esses ossos podem gerar vida, podem criar vidas? Ele diz: só tu sabes, Senhor. Ele diz: então profetiza. E Ezequiel fala: Espírito, traz vida a esse povo, a esses ossos. E os ossos começam a se bater, e juntam-se carne e músculo e aquela coisa, e fica um exército em pé, parado. Estava faltando alguma coisa. Deus olha para Ezequiel e diz: profetiza de novo para que meu Espírito entre neles. E aí então esse exército que estava como uma estátua, passa então a marchar como um exército maravilhoso de bandeiras, porque é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele quer que nós não sejamos só um grupo de pessoas que está em pé, bonitinho, com cara de crente. Ele quer que nós sejamos o mover dele na história. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Esse é o chamado de Deus para esta igreja. Como eu abri falando sobre a história de Sardes, Jesus nos ensina que nós precisamos entender, Ele nos revela que nada substitui a presença do Espírito nas nossas vidas, na vida da igreja. Não só a comissão do Espírito, não, agora a gente entendeu, o Espírito está aqui, não. Mas quando nós somos pesados e medidos porque não temos, existe um processo. E qual é o processo? Nós precisamos entender que nada substitui o Espírito. Não tem estratégia. Você pode ter a melhor estratégia do mundo. Não tem planejamento. Você pode fazer o melhor planejamento. Não são os seus títulos. Você pode ser PhD em liderança, em Antigo Testamento, em Novo Testamento. Você pode ser o melhor pregador, ter a melhor homilia, ter a melhor forma de liturgia, ter a melhor teologia do mundo, mas se o Espírito Santo de Deus não estiver, saiba, Ele é insubstituível. E eu quero lembrar uma história que o reverendo Marcelo Gilberto contou para a gente, lá na Mocidade para Cristo. Eu já contei a história para vocês, mas eu quero relembrar a história. Um dia ele foi chamado por uma moça. Sabe aquelas moças? Raiz, Assembleia Raiz. Coquezinho assim, saia, grande, que fala a paz do Senhor. Ela chamou o pastor Marcelo Gilberto para pregar num culto que ela decidiu fazer com os pré-vestibulandos e pré-concurseiros do cursinho que ela estava estudando. Ela era pré-concurseira, mas aquele cursinho tinha pré-vestibulandos e pré-concurseiros ali. E nesse culto, ela chama o pastor Marcelo Gilberto e diz: pastor, eu quero que o senhor pregue lá para nós. O pastorzão foi lá e falou: beleza, glória a Deus. Ela conheceu ele num desses movimentos da Mocidade para Cristo, que ele é o diretor nacional da Mocidade para Cristo, né, do Brasil. E ele chegou lá, meus irmãos, ele olhou e falou assim, ele viu primeiro ela com a caixinha na mão, escrito caixinha de oração.
Para quem conhece um pouco a Mocidade para Cristo, sabe que a galera da MPC tem uma aversão a evangeliquez. E ele começou a ouvir essa menina falar, assim, ô minha irmã, vem cá, sabe, assim, graça e paz, meu querido, vem cá, coloca aqui seu pedido na caixinha de oração. E o auditório estava forrado de não crente. Aí ele disse, cara, isso não vai dar certo. Ela fez tudo errado. As estratégias delas estão erradas. E ele começou a pregar, sem aquilo no coração, dizendo assim, não vai dar certo isso aqui. Mas eu vim, deixa eu pregar. E ele disse que ele começou a sentir algo diferente no coração dele. Ele começou a sentir o Espírito arder o coração dele, e ele começou a pregar de forma apaixonada, e quando ele termina de pregar, ele faz o apelo, e mais da metade daquela plateia desce até onde ele estava, ajoelhados, clamando a Deus por uma vida nova, por um começar a vida em Cristo Jesus. E ele fez a seguinte pergunta para Deus: Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Isso aqui tinha tudo para dar errado. Para o povo sair jogando papel na gente, ficar olhando para o teto, mas não foi isso que aconteceu. Me revela, Senhor, o que aconteceu. Deus falou ao coração dele: vai e fala com a minha serva, e peça perdão a ela, porque a sua arrogância hoje entristeceu o meu coração. E ele vai até aquela moça e diz: filha, isso aqui tinha tudo para dar errado, mas diz para mim o que aconteceu nessa manhã que eu vim falar aqui. E esse povo se arrependeu. Falou assim: pastor, eu estou há 3 meses, desde o dia que eu convidei o Senhor, há 3 meses atrás, eu tenho orado e jejuado todos os dias, pastor, para que Deus possa usar o Senhor para transformar a história dos meus colegas. Aqui tem gente que se prostitui, aqui tem gente que é viciado em drogas, aqui tem gente que já tentou se matar, tem gente que está pensando em suicídio, tem gente sem esperança, gente que está sem rumo. Mas o Senhor ouviu a minha oração, pastor. O Senhor ouviu a minha oração. Naquele dia em diante, pastor Marcelo Goberto começou a contar a história para nós. Ele dizia: as estratégias não mudam ninguém. Só o Santo Espírito pode mudar. Não adianta você ter a melhor estratégia se o seu joelho não está no chão. Não adianta você ter a melhor estratégia se o seu coração não buscou na fonte certa, que é o Espírito Santo de Deus. Ele é insubstituível. A quarta revelação desse texto está justamente nessa expressão: esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. A quarta revelação aqui é preciso fechar as brechas urgentemente, para que eu e você possamos surfar na nova onda. Na onda que Deus tem para a sua geração, é preciso que você feche as brechas dessa geração. E é urgente isso. Esteja atento, aqui a expressão é ligada à história de Sardes, em que aquele soldado desatento, em que aquele rei desatento, deixou com que pessoas pudessem subir pelo muro e conquistar a cidade de Sardes. Uma cidade que era inconquistável, se tornou uma cidade facilmente conquistável agora. E ele disse: esteja atento e fortaleça o que resta em vocês, porque a ideia aqui é que está para morrer mesmo. Não deixe as costas de vocês sem proteção. Blinde toda a vida de vocês com a minha presença, com a minha palavra. E ele vai usar a expressão aqui: porque eu tenho visto as obras de vocês e as obras de vocês não são plenas. A ideia de perfeição aqui é totalmente preenchida. Ou seja, vocês misturaram
nas obras que vocês dizem para mim, coisas do coração de vocês. Você sabe o que isso significa? Lá no Antigo Testamento isso dava morte. Quando os filhos de Arão misturaram o incenso e eles colocaram no altar, Deus fulminou os filhos de Arão, porque o incenso que era para ser colocado no altar do Senhor era um incenso que o próprio Senhor deu as propriedades a serem feitas, e eles misturaram, eles botaram fogo estranho naquele lugar. E é isso que Jesus Cristo está dizendo: as obras de vocês tem coisa misturada nesse incenso, isso não vai me agradar, isso não tem cheiro agradável, isso está trazendo para mim como um cheiro de corrupção. E Jesus diz para essa igreja: está na hora de vocês taparem essas brechas de forma urgente. E ao tratarem essas brechas, fecharem essas brechas de forma urgente, vocês têm que se lembrar, e aqui lembrar-se é literalmente trazer aquilo que já está impresso na sua memória. Por quê? Porque você vai olhar para o passado e vai dizer: teve um grupo de homens e mulheres que amaram essa cidade, teve um grupo de homens e mulheres que, cheios do Espírito, plantaram essa igreja, e nós, a segunda geração, estamos como aquelas crianças que Jesus Cristo diz: vou à praça, toco flauta, vocês não dançam, choro e vocês não pranteiam, vocês não saem do lugar. Vocês estão muito acomodados às suas realidades aí, senta no banco, assiste o culto, vai para uma reunião disso, vai para uma reunião daquilo, mas a vida de vocês lá fora não mostra quem eu sou, porque lá fora as pessoas veem Cristo, não com vocês como espelho, mas veem Cristo da forma como vocês têm me mostrado. E aí o Billy Graham diz que o sermão que o mundo ouve e a Bíblia que o mundo lê é a nossa vida. Que tipo de Cristo eu e você a gente tem mostrado para o mundo? A cidade de Sardes estava apodrecida na idolatria. Artemis era a deusa adorada nessa cidade. Promiscuidade aberta. E a igreja de Sardes estava sentando, cantando dentro da igreja, saindo para suas casas. Legal, beleza, que se dane Sardes. Eu já tenho vida com Deus, que se dane. E aí ele diz: tudo que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Arrepender aqui é literalmente converter. É a mesma palavra que tem origem em metanoia, conversão. É o chamado aqui: vocês precisam converter-se. Essa segunda geração é a geração de gente que não é crente. Pai e mãe, olha para mim aqui. Seu filho pode vir para a igreja. Você pode trazer ele a vida inteira aqui. Mas o fato dele vir na igreja não revela que ele é crente. Mostra que ele vai receber bom conteúdo, bons valores. Mas bom conteúdo e bons valores não mudam a vida de uma pessoa, não a vida espiritual. Vocês precisam insistir para que os seus filhos arrependam-se dos seus pecados e se voltem a Cristo e sirvam Cristo com todo o seu coração. É mais do que vir à igreja, é ser igreja com Ele. Conversando com meu amigo Vilmar, ele disse: pastor, o senhor gosta muito de usar a expressão comunidade de fé, é porque nós fazemos parte de uma comunidade de fé, e toda vez que eu trago minhas filhas para cá, eu trago para adorar na comunidade de fé, que é uma expressão da igreja. Mas eu quero que meu filho seja essa expressão da igreja, dentro dessa comunidade de fé e aonde ele caminhar. E o texto nos leva à quinta revelação, e eu termino com ela. O texto nos revela que muitos nessa cidade eram convencidos, nessa igreja eram convencidos, e poucos eram convertidos. Se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes.
eles andarão comigo. E eu gosto muito dessa ideia aqui. Você tem aí em Sardes uns poucos. A ideia do você tem aí, tem uma palavra que não aparece aqui na tradução em português, mas que no grego aparece. A mesma palavra para nome, que é a mesma palavra para fama. Você tem aí alguns que têm fama mesmo de serem pessoas convertidas. E ele diz, existe um paralelo lá fora, as pessoas veem o paralelo entre quem são vocês, o paradoxo entre quem são esses convertidos e quem é o resto da igreja de Sardes. É visível, por quê? Porque estes aqui vivem ainda no mesmo espírito que a primeira geração, que decidiu amar Jesus e pregar o evangelho nessa cidade, que decidiu empenhar o seu coração a preço do martírio, para que Deus possa ser conhecido a este povo, para que a promiscuidade, a idolatria, o pecado dessa cultura possa ser quebrado, para que Jesus seja adorado em Sardes. Poucos desses estão lá, e eles têm fama de serem estes homens e essas mulheres, de que vivem realmente Cristo Jesus. Você consegue entender? É o que nós vivemos hoje. Quando as pessoas olham para os crentes, para os evangélicos no Brasil, eles começam a perguntar, que Cristo vocês servem? O Cristo das Escrituras ou o Cristo da vossa religião? A fala de Mahatma Gandhi para os missionários ingleses, Mahatma, você crê em Jesus? Ele falou, qual Jesus? O vosso ou das Escrituras? Qual Jesus? O vosso ou da vossa Escritura? Porque é diferente, não é o mesmo. Poucos viviam das Escrituras, e muitos viviam o Cristo de si mesmo, em Sardes. E Cristo diz, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos, porque foram justificados verdadeiramente em Cristo Jesus. Eles não eram convencidos, eles eram convertidos de fato, de verdade. E aqui, o apóstolo João, embora use o texto grego, ele faz um paralelismo, ele usa do paralelismo hebraico. Ele reforça aqui a ideia dos convertidos, ele diz, ao vencedor será igualmente vestido de branco. Ele reforça a ideia desses que estão vivendo Jesus realmente. E ele diz, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Está dizendo, desses aí não vou apagar mesmo, porque eles são convertidos de fato, de verdade. E a ideia é que os outros, nem o nome estão escritos no livro da vida. E eu os confessarei e reconhecerei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus não nos chamou para vivermos os juros da reforma protestante. A sombra de Calvino, de Lutero, de Zwinglio, de Melanchthon. Muito menos a sombra de Ashbel Green Simon. Esses homens e as mulheres da reforma e dos grandes avivamentos são inspiração ao nosso coração, mas Deus diz para que nós olhemos a história e a gente aprenda a amar a Bíblia, como George Whitefield, que orava a Bíblia de joelhos, 4, 5 horas por dia. Amarmos a presença de Deus, como Susana Wesley, que dizia para os seus filhos, orem, orem, orem. E que dizia aos pais, ensine os seus filhos a orarem, quando eles aprenderem a balbuciar os primeiros sons deles, eles já têm que aprender a orar. Eles são inspiração para nós, mas nós precisamos viver na nossa geração, aquilo que Deus quer para a nossa geração. E eu encerro então com a fala de Rick Warren, escritor do livro Uma Vida com Propósito e Uma Igreja com Propósito. Ele diz o seguinte, eu faço uma oração todos os dias, Senhor, não me deixe de fora da onda do movimento de graça, salvação e amor que o Senhor tem para o mundo. Eu quero estar inserido e eu quero ser ativo neste movimento e nesta onda. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Fiquemos em pé, logo após a oração, impetraremos a bênção do Senhor. Santo e eterno Deus, fala o coração do teu povo, que o Senhor, ó Pai,
comprou pelo sangue de Cristo. Espírito Santo, ser nosso amigo, ser o nosso melhor amigo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, te louvamos por tua palavra e pedimos que ela seja, Pai, impressa em nosso coração. Faz-nos, ó Deus, voltar aos caminhos do Senhor, aos caminhos aplanados. Não deixa a gente errar o alvo. Não deixa a gente viver, Senhor Deus, como uma igreja no ativismo. Mas que, ó Pai, toda a programação nossa seja linkada ao propósito eterno do Senhor, que é pregar o Evangelho a todas as nações, que é transformar vidas, é chamar, ó Deus, pecadores ao arrependimento, é fazer discípulos, ó Deus, de Cristo Jesus. Não deixa que a próxima geração dessa comunidade de fé se acostume a ser calvinista, reformado, presbiteriano, mas faz com que essa geração, Senhor Deus, possa ser muito mais, ó Deus, usada, transformada, Senhor Deus, poderosa no Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, do que é a nossa geração. Mas eu peço que a nossa geração, Senhor Deus, possa viver um avivamento profundo, Senhor, para que a gente não seja só um exército em pé, mas para que sejamos um exército em batalha, Senhor Deus. E assim, povo do Senhor, seja a graça maravilhosa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, seja o amor de Deus Pai e a presença poderosa, íntima e transformadora do Santo Espírito sobre sua vida, meu irmão e minha irmã, e sobre todo o povo que se chama pelo nome do Senhor. E a igreja diz e canta conosco: amém e amém. Podeis assentar, queridos. Passo a palavra para Sara. Bom dia, irmãos. Hoje a gente começa as classes da escola dominical, graças a Deus. A gente sabe que tem muita gente com Covid, inclusive professores também. Mas eu quero só lembrar para vocês vocês não ficarem perdidos, quero convidá-los a permanecer na igreja. E aí eu vou falar para vocês, olha só. As classes de adolescentes, pré-adolescentes e a classe da mocidade, que também vai participar desse rodízio dos temas, mas vai começar com confessionalidade, confessando a nossa fé, no corredor de baixo. E nesse corredor aqui, só saindo por essa porta, são as outras classes, que é o Mundo sob as Lentes da Fé, que é a Cosmovisão, com a Thaís e o Vinícius. Vou recapitular, porque tem gente que, de repente, não pegou, né? A Grande Narrativa Bíblica, a Antiga e a Nova Aliança, que é Nilza, Fernanda e Eliandro. E Verdades Essenciais... Não, Estudo Bíblico, de Adão a Cristo, com Adalberto e Ebert. Essas 3 classes nesse corredor aqui, as outras lá embaixo. Boa aula para vocês.